Olá, aquarianos, como vocês estão? Espero que bem. Vamos lá para a sua leitura? Leitura para o primeiro semestre de 2026, tá? Vamos ver as energias predominantes, leitura válida para os aquarianos de Sol, Lua ou Ascendente. E você querendo fazer uma leitura particular comigo, todas as informações e o meu contato, meu WhatsApp está aqui abaixo na descrição do vídeo. Vou ficar muito feliz em te atender e fazer uma leitura particular para você, tá? Então vamos lá. Aquário. Primeiro semestre de 2026 para os aquarianos. Quais as energias predominantes e disponíveis? Aquário, primeiro semestre de 2026. Três de copas é o fundo da sua leitura, energia leve, alegre, celebrativa, de amizades, de encontros, de pessoas. Pessoas pode ser no sentido de comunidade também, de seguidores, né, nas redes, pode ser, tá? Se isso fizer sentido para você. Vamos lá, é uma energia bem leve, bem alegre aqui no fundo da sua leitura. No passado eu tinha aqui alguma espera, alguma expectativa. O Sete de Ouros também fala de, sabe, aquele momento que a gente para avaliar se vale a pena investir em algo ou não, se vale a pena continuar investindo em algo ou não. Então esse Sete de Ouros no passado pode ser uma parada para a avaliação, mas também pode ser simplesmente uma espera, né? Uma espera paciente aqui, você esperando alguma coisa, não sei do que se trata, né? Vamos deixar aí por enquanto. No conflito interno, Valete de Ouros. É muito interessante essas duas cartas juntos, porque eu falo que o Valete de Ouros é aquele que planta uma semente. E aí quando a gente planta uma semente, a gente precisa regar o solo, nutrir o solo, né, para essa semente germinar, brotar, crescer, virar uma planta, que tem a ver com essa espera, essa paciência, essa nutrição do Sete de Ouros. Então, uma combinação interessante aqui de cartas, mas que vem aqui, ó, na posição de conflito interno. Então pode ser uma dúvida, né? Será que a semente que eu plantei vai dar resultado? Será que esse investimento que eu fiz, seja investimento de dinheiro, investimento de tempo, investimento no seu conhecimento, investimento numa relação, não importa, tá? Será que esse investimento vai dar resultado, o resultado que eu imagino, né? Ó, o 10 de Ouros é o centro da sua leitura. O 10 de Ouros é uma carta muito próspera e é a energia central da sua leitura. Ela é muito próspera em termos materiais, de dinheiro, né? Mas ele também fala de família feliz, casamento, pode ser prosperidade nesse sentido também, né? O naipe de ouros também fala da saúde física. Você está representado por um 2 de paus e um 4 de espadas. Sabe aquela expressão assim, ficar parado como 2 de paus? Alguns de vocês aqui estão parados. Não são cartas ruins, tá? Isso aqui, por exemplo, é uma carta que fala de uma tranquilidade mental, né? Manter-se tranquilo, sereno, enquanto as coisas estão em aberto, parece que não tem nada resolvido ainda. Assim, essas cartas que finalizam essa linha aqui, porque agora eu já vou passar aqui para baixo, né? Dão a mesma sensação da carta que abriu a leitura. Pode ser inevitável, né? Às vezes a gente realmente tem que esperar alguma coisa, mas percebam se vocês não estão procrastinando alguma coisa, tá? No tarô do Osho, essa carta chama-se adiamento. Talvez vocês precisem assumir aqui o poder está nas minhas mãos, o mundo na palma das mãos, e tomar alguma decisão, né? Então, é algo para se pensar, tá? Se essa espera ela é
inevitável, não, eu realmente estou aqui esperando, mas estou tranquilo porque eu sei que o resultado vai chegar, né? É inevitável, é uma espera inevitável. Ou se, por outro lado, se você não está adiando alguma coisa. Então, vai depender de caso a caso, tá? Ó, o desafio... O 7 de espadas fala muito de autossabotagem, tá? Então, para alguns, existe sim aqui uma protelação, uma procrastinação, e isso é uma autossabotagem. Então, o desafio tem a ver com a sua mente autossabotadora, tá? Para quem não está se sabotando, né? O 7 de espadas pede para você ficar atento no sentido de não ser lesado, não ser passado para trás por outras pessoas, tá? É um desafio, não quer dizer que vai acontecer, a ideia é você ficar atento, tá? Ficar atento para não perder oportunidades também, isso também seria uma autossabotagem, né? A energia externa a você não está parada, está em movimento, muito movimento. Também é algo para se pensar, né? Muito movimento, muita atitude, muita coragem, é a energia externa. Quando a gente fala da energia externa, a gente está falando de pessoas, lugares, circunstâncias, movimento, tá? Rei de paus, valete de copas, 3 de paus. É como se você estivesse se preparando, né? Estou me preparando para algo. Estou esperando o momento certo. E tudo isso pode fazer sentido desde que não seja uma autossabotagem, uma procrastinação, tá? Então fique apenas atento a isso. Essas 3 últimas cartas são o desfecho da leitura. Aqui fala muito de autoconfiança, criatividade, motivação, comunicação, abertura emocional. O 3 de paus dá sequência ao 2 de paus. É uma carta que quando vem numa leitura eu falo de você se preparar para o melhor. Então ela sugere também uma espera, uma expectativa, mas ao mesmo tempo uma preparação. Aqui me veio uma questão assim, às vezes a gente nunca acha que a gente está pronto, né? E às vezes a gente precisa ter a coragem de fazer alguma coisa, mesmo que você pense que você não está pronto, sabe? Quando eu comecei o meu canal no YouTube, eu não me sentia pronta, mas eu coloquei na minha cabeça, eu vou postar os meus vídeos, eu vou publicar os meus vídeos, mesmo que eu ache que eles não estejam bons. E de fato eles não estavam bons, por vários motivos. Mas ainda assim eu publiquei. E deu certo, tá? Mesmo os vídeos não estando bons, mesmo eu estando insegura, eles fizeram sucesso. Então às vezes a gente precisa agir mesmo pensando assim, eu não tô pronta ainda, eu não tô preparada ainda, isso não tá bom, isso não tá perfeito, né? Às vezes a gente precisa agir mesmo que não esteja tudo perfeito ainda, tá? Porque essa leitura aqui traz esse questionamento, tá? A leitura abre e fecha muito parecida. Então, se é algo que depende de vocês exclusivamente, eu diria para vocês não ficarem esperando mais, achando que não estão prontos, achando que precisam se preparar mais. Não, começa a agir, tá? Para não perder a oportunidade. Agora, por outro lado, se é algo que não depende de vocês, ok, essas cartas são muito parecidas, mas essa espera do passado é uma espera mais longa. Essa espera aqui não é uma espera longa como a espera do passado. É uma expectativa, é algo que você já consegue vislumbrar, você já consegue ver que aquilo já está chegando até você.
Então, se você está esperando, por exemplo, uma decisão, né? Uma autoridade, por exemplo, tomar uma decisão, isso já está vindo, já está próximo. A espera, a expectativa aqui, ela não é demorada como a espera e a expectativa do 7 de ouros, tá? Ok. Vamos clarificar para a gente aprofundar essa leitura. Aquário. Clarificações para a leitura de Aquário. Leitura para o primeiro semestre de 2026 dos aquarianos. Valete de espadas, muito positivo aqui para comunicação com pessoas, né? Fazer amizades, ampliar o círculo, ampliar a comunidade, tá? Comunicação, ó, comunicação, ampliação dos horizontes com o 2 de paus, ampliação dos horizontes com o 3 de paus. Então, nesse sentido, tá bastante positivo, tá? E naquele sentido que eu falei também de que tem um encurtamento aqui do tempo de espera por algo, tá? Desde que isso não seja uma procrastinação da sua parte, né? Então são duas leituras, né? Olha, no passado realmente cartas bastante lentas, não são cartas ruins, mas elas são consideradas lentas mesmo, né? De espera, de paciência. Cavaleiro de Ouros no tarô do Osho chama-se desaceleração. Isso aqui veio no passado, tá? No conflito interno pode haver uma... Tem aqui o questionamento, a semente que eu plantei vai dar resultado ou não? E aqui um desejo de se lançar, né? O louco é aquele que se joga, tá? É uma carta de fé. É o salto de fé, é uma carta de muita coragem, tá? Energia central da leitura é uma energia muito próspera. Equilíbrio entre dar e receber, prosperidade, abundância, relações prósperas, seja no sentido matrimonial, de casal, de negócios, de trabalho, tá? Muita prosperidade aqui como energia central da sua leitura. Na sua energia, no 2 de paus, veio o 5 de espadas, que muitas vezes fala do medo da perda, é uma energia muito do ego, tá? Que tem tudo a ver com esse 7 de espadas que veio aqui na posição de desafio, é uma energia mental, espadas. Então, alguns estão, de fato, se sabotando, né? Se preparando numa eterna preparação, né? Estão aqui numa eterna preparação. Levem em consideração a outra leitura que eu fiz, que não é de puxão de orelha, que é algo que não depende só de vocês, tá? Nesse caso, vocês estão se preparando e estão conseguindo manter aqui uma certa serenidade mental, aguardando aquilo que não depende apenas de vocês. Você está fazendo a sua parte e o que não é da sua parte, você está aguardando tranquilamente, tá? E aí o tempo de espera está diminuindo, a gente vê isso claramente da primeira para a última carta. Qual que é o seu desafio? O seu desafio, ele é mental. Ele tem a ver com você não se sabotar, você não se trair, você não se enganar, você não se deixar ser enganado. Uma mudança mental. 10 de espadas é uma mudança de mindset. Mudança na forma de pensar, tá? A autossabotagem pode ser muito inconsciente, tá? A energia externa a você é uma energia de movimento. Lembra que eu falei assim de você agir mesmo que você ache que você não está preparado? Então olha só, essa carta é uma carta de coragem. A pessoa está agindo mesmo que não haja aqui uma firmeza. O 2 de ouros não transmite uma ideia de firmeza. Ainda assim a pessoa está agindo, tá? Mesmo que
a situação ou a circunstância, seja o que for, mesmo que o mar esteja revolto, né? Ainda assim a pessoa, eu tô falando aqui como uma pessoa, tá? Mas pode ser circunstâncias, enfim. Existe aqui uma ação, apesar das circunstâncias não parecerem favoráveis, tá? E eu tô falando assim, fazendo uma comparação. E é interessante porque os 5 de espadas no tarô do Osho chama-se comparação. Mas é uma energia muito do ego, né? E aí geralmente quando vem essa carta eu falo assim, para você não fazer comparações onde não existe comparação, tá? Então só vai existir comparação aqui se você estiver procrastinando. Se você não estiver procrastinando, se houver de fato uma situação que não depende de você, então não se compare, tá? Saiba diferenciar, né? Imperatriz, ó, coragem, novo início. A gente tem aqui uma boa energia em Yang, a Imperatriz me remete àquela nutrição. No tarô do Osho, 7 de ouros é a imagem de uma mulher grávida. A Imperatriz é o arquétipo da mãe. Então isso tem a ver com nutrição. Você nutrir os seus desejos para dar à luz aos seus desejos, né? Então são energias muito positivas, de muita autoconfiança, de muito amor próprio. Você poderia estar trabalhando isso em você também. Esse amor próprio, essa autoconfiança, tá? Essa coragem, né? Coragem para comunicar, coragem para abrir o coração, coragem para iniciar algo, coragem para dar o salto aqui em alguma situação, tá? Para quem está esperando alguma coisa, essa espera tá ficando cada vez menor e você já consegue vislumbrar aqui, ó, os brotinhos, né? A semente plantada, a nutrição e os brotinhos nascendo, tá? Você já consegue ver. Então, para alguns aqui tem resultados começando a acontecer, justamente porque você teve paciência, porque você está fazendo a sua parte, porque você está nutrindo, porque você está tendo a coragem. Então, o resultado está começando a aparecer, tá? Então, são 2 tipos de aquarianos que aparecem aqui nessa leitura. Saiba perceber aqui quem é você nessa leitura. Se você está precisando de um puxão de orelha ou se você está ok, está no caminho certo e os resultados já estão começando a aparecer, tá? Essa é a sua leitura. Vamos ver aqui uma última mensagem. Aquarianos, qual a última mensagem para Aquário? Primeiro semestre de 2026. Voltando-se para dentro, é uma carta de meditação, né? Nesse tarô. Sucesso, ó, adiamento. Momento da colheita. Momento a momento, 2 de ouros, confiança, se joga, né? Não é o louco, mas olha a imagem. 6 de ouros. A mensagem aqui é a mesma da leitura, tá? Ou vocês estão no caminho certo e a pausa aqui não é culpa sua, vamos dizer assim, você tem apenas que esperar tranquilamente porque o resultado já está chegando, né? E aí você precisa apenas tranquilizar a sua mente porque o resultado já está chegando, 6 de ouros, 9 de ouros, tá? Ou por outro lado, se você é o outro aquariano aqui dessa leitura, você está procrastinando, você está perdendo oportunidade. 4 de copas no tarô tradicional mostra alguém que pode estar numa zona de conforto e pode estar perdendo
oportunidades, tá? Numa situação que tem, ó, tudo para dar certo, tá? Então aqui é só uma confirmação de tudo que eu já tinha dito na leitura, né? Espero que essa leitura possa te ajudar e te inspirar. Lembrando mais uma vez, se quiser fazer alguma leitura particular comigo, o WhatsApp e informações estão aqui abaixo. Vou ficar feliz em fazer a sua leitura particular, tá? Um excelente e feliz primeiro semestre de 2026 a todos vocês. Muito obrigada pela sua companhia. Até uma próxima. Namastê.